Franca, diretamente aqui de Valparaíso para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Gente, Valparaíso continua sendo a cidade que mais cresce no entorno do Distrito Federal. E não obstante, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo que está lá em Goiânia, meu amigo doutor Victor Hugo. Doutor Victor Hugo, um abraço para o seu especial e deixar nosso convite para o senhor vir aqui em Valparaíso mais uma vez aqui no Palavra Franca. Pessoal, hoje vamos receber um jovem empreendedor, professor, mentor, palestrante. Ele é matemático há mais de 15 anos, formador de empreendedores, marido da dona Luana, pai do André e da Alexia. Vamos receber nesta noite, com muita alegria, o professor Júnior Cardoso. Boa noite, professor. Boa noite a todos, muito boa noite, obrigado pelo convite. Prazer poder estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouco dessa trajetória, desse conhecimento, para agregar na vida de vocês. Que legal. Gente, perto de um professor a gente fica até, né? Dá até aquela emoção, aquela empolgação, né? Mas vendo que ele é um jovem, né? A minha primeira pergunta, gente, ele escolheu matemática. Eu gosto de matemática, para mim é a minha matéria preferida. Mas nem todo mundo é unânime nessa opinião. A minha primeira pergunta, professor, é por que, entre tantas outras matérias, áreas, por que justamente matemática? Primeiramente, que o fácil todo mundo faz, o difícil é para poucos, Já gostei dessa frase. Já anota aí, pessoal. O que você faz? entendeu? O difícil é para poucos, então você tem que fugir do efeito manada. Você não nasceu para ser qualquer um. E a matemática ela veio para mim por uma necessidade. Foi num período bem conturbado. Eu, minha mãe e meu irmão morando juntos, né? A gente estava num período de escassez financeira. Minha mãe sem dinheiro, pediu pro meu pai ajudar a gente, né? Pediu pensão, pediu pro meu pai dar dinheiro para poder comprar as coisas para casa. Meu pai pediu demissão do emprego de mais de 20 anos para não pagar a pensão. Rapaz, é E, mesmo. e aí nesse período, eu ia deixar meu irmão na creche, ia para a porta do Tatico vigiar carro, aí buscava meu irmão, voltava pelas entre-ruas, pegando pau, madeira, para quando minha mãe chegar fazer comida no fogão a lenha. Foram quase 11 meses a gente comendo arroz com tomate verde. Arroz, que era o que dava para comprar, e o tomate, que era o que dava para plantar lá no quintal, Tomate plantado em casa. plantado em casa. E não dava nem tempo de madurar, por isso que era arroz com tomate verde. Não, e eu vou falar pra você, tomate verde é bom, viu? Eu gosto. Eu enjoei. Sério. E aí chegou num ponto que eu fiquei assim, cara, eu tenho que mudar. Porque sempre foi eu e minha mãe. Hum. Meu pai nunca ajudou em nada. E meu irmão também não tem pai. Então acaba que eu que sou o pai dele. E aí teve um dia que, em vez de ir pro Tatico vigiar carro, eu peguei e falei, eu vou procurar uma escola, vou procurar uma faculdade. E aí eu saí andando do Tatico do Recanto até a FTB, que é a Faculdade da Terra de Brasília, que é uns 3, 5 quilômetros. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu perguntei pra moça na recepção, eu falei, moça, quais os cursos que você tem? Ela falou, um monte. Quais que são os mais baratos? Ela falou, licenciatura. Desses de licenciatura, qual que é o mais difícil? E aí ela falou matemática. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Rapaz. E aí eu perguntei o preço, ela falou R$ 357. Eu falei, agora pronto, agora lascou, como é que eu vou pagar? E aí eu liguei para um tio meu, contei o que estava acontecendo, falei que a gente estava passando por necessidade, meu pai não estava ajudando. E aí ele me pegou e me emprestou o dinheiro. Paguei e entrei numa turma de 36 alunos. Só que quando eu entrei para essa turma de 36 alunos, eu falei, pronto, como é que eu vou pagar isso daqui? Só que eu já vim fazendo isso, um método de se virar a vida inteira. Eu sempre estudei na escola pública. E todos meus primos, eu sou o único que sempre estudou na escola pública. Só que eu sempre soube me virar. E como o meu primeiro nome é Ronaldo, tá? Ninguém me chama de Ronaldo, tá, Ninguém gente? conhece ele como Ronaldo, né? É sempre Júnior Cardoso ou professor. Vocês vão entender o porquê do professor depois. E aí eu peguei e entrei para a faculdade, e aí eu peguei e falei, como é que eu vou pagar? Só que por meu nome ser Ronaldo,
e na rede pública, na minha geração, a gente sempre ficava nas últimas turmas, que era o Sim. povo mais reprovado, o povo mais largado. E eu sempre pitoquinho, no meio dos marmanjão, no meio dos pebas, do mundo errado. Porque é o que mais tinha. E eu falava, cara, como é que eu vou fazer para me virar disso daqui? E aí eu sempre fiz isso no ensino fundamental 2 e médio. Eu era a professora mais conhecida das escolas. Mas por que que eu fazia isso? Como é que eu fazia isso? Eu chegava nos vagabundos e nos pés e falava, cara, tu vai rodar. Uma hora isso vai dar merda, pois vai pegar. Você tem que pelo menos terminar os estudos. Ele, sim, mas, Naldinho, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, é o seguinte, eu vou estudar, vou te dar a cola nas provas, e os trabalhos eu compro material e eu faço. Porra, molequinho, o que é que você quer em troca? Eu falei, só duas coisas. Ele, o quê? Proteção e mulher. Só. Rapaz, a negociação foi pesada, hein? E aí os caras falaram, assim, na hora. Olha aí. E aí eu era o cara mais protegido da escola. Mulher nunca faltou, Nunca porque todo faltava. tava do lado. E lanche, então, também sempre tinha. Quando eu entrei para a faculdade, todo mundo trabalhava. Faculdade de matemática realmente é tenebrosa. É muito puxado. Então eu comecei a fazer o trabalho de todo mundo e cobrar. E eu comecei a vender cola. E aí eu paguei a faculdade inteira, assim. Olha só, rapaz. O homem é empreendedor desde o começo, né? Era uma turma de mais ou menos quantas Era uma pessoas? turma de 36. Olha aí. Desses 36, finalizaram ali uns 18. Desses 18, acho que só tem 4 que dão aula. Olha só, uma A, peneira bem. a maioria não dá aula. Professor, hoje em dia no Brasil, na verdade, professor nunca foi valorizado. Então é uma profissão escassa, que com o tempo vai ficar cada vez mais difícil. Vai E chegar um... essa geração não quer, né, ser professor, né? Pelo jeito, né? É porque não tem valorização. As pessoas esquecem que um médico ele é formado por um Por um professor. professor, um delegado ele é formado por um professor, entende? Então, assim, não tem valorização. Mas a desvalorização da categoria professor, ela é pelo sistema do governo, porque muitos professores não querem ensinar matéria, eles querem doutrinar os alunos, principalmente na rede pública, Sim. principalmente nas federais. Ele não quer ensinar sua matéria e como aplicar isso na vida, eles querem doutrinar o aluno a uma cultura política E a cultura deles. e a cultura dele. E com todo respeito, 90% é socialista, É mesmo. entendeu? Eu costumo dizer, e eu peço até desculpas aos meus colegas que não são, mas a maioria da rede pública e das federais, os professores são socialistas, eles doutrinam os alunos, eles não ensinam a regra do jogo para o aluno escolher. Sim, sim, sim. O Brasil hoje ele tem dois cânceres, político e professor. É mesmo. É. Você Pesado essa. Aqui o programa é palavra franca, né? Por isso que vamos tá, né? É mesmo, professor. são os dois maiores cânceres que o Brasil tem, os políticos e os professores. Que é justamente quem forma. Quem poderia mudar o país, Sim, sim. Para melhor. mas a maioria eles doutrinam o aluno. Isso é Eles muito ensinam o sério. aluno uma doutrina. Eles ensinam, eles trabalham muito baseado no socialismo. E quando não é baseado no socialismo, eles querem obrigar o aluno a aplicar aquilo que muitas vezes ele não vai usar. O Sim. sistema educacional entrega um monte de conteúdo que você não vai usar na tua Que não tem vida. utilidade na prática. Não vai, entende? Então, o conteúdo educacional tinha que ser reformulado. Por que que nas escolas não tem educação financeira? Porque não é importante para o governo as pessoas saberem sobre finanças, saber sobre dívida. Porque senão o povo vai aprender a votar certo, o povo vai questionar esses juros abusivos, o povo vai entender como não pagar esse tanto de dinheiro para o banco. Por que que não é ensinado sobre lei, constituição, primeiros socorros, mercado financeiro para as pessoas de fato terem uma aposentadoria? Porque o governo vive do doutrino. Aquilo que a história ensina sobre a lei do cabresto, ela sempre existiu e sempre vai existir. E o maior aliado para manter essa doutrina no país é os próprios professores. Infelizmente. Infelizmente, né? Fica aí o nosso apelo, né? Inclusive, né, é uma informação que eu acho que tem bastante relevância, né? Às vezes você deixa seu filho para a escola pensando que vai formar um cidadão, está terminando formando um prosélito, né? Que é um seguidor dessa doutrina que tem. Me diga aí um país socialista que é modelo.
né? Fica aí a pergunta, né? Mas nesse meio todo se destaca o professor Júnior, Sim, ponto, né? Que não só treina e ensina as pessoas a superarem seus desafios financeiros, mas como faz também mentorias. sim. E aí, quando é que surgiu o professor, mentor e criador, inclusive, do SIGA, que já já nós vamos saber um pouquinho mais sobre. Quando é que surgiu aí essa sua mentoria? O que que acontece? Eu sempre fui muito adepto da lei da semeadura. A gente tem que plantar para colher. Então, eu sempre fui um professor muito parceiro, muito amigo, muito orientador dos meus alunos. Sempre fui o professor que no intervalo estava jogando bola com eles, Oh, estava conversando, orientando, guiando os alunos. Não só a matemática em si, mas mostrar a regra do jogo. sim, sim. Eu falo muito para os meus alunos, se você quer competir, porque a vida é uma competição, a primeira coisa é você entender a regra do jogo. Então eu mostro para ele o que é um concurso público, o que é empreender, o que é o CLT. Eu mostro todas as opções, todas as vertentes e falo, agora escolhe o que você quer para a sua vida. Certo. E isso sempre trouxe os alunos para próximo de mim. O professor, ele sempre foi plantado desde a época que eu comecei a dar aula. Eu dou aula desde o segundo semestre. Eu comecei dando aula em Águas Lindas. De Águas Lindas eu fui para o Valparaíso. Do Valparaíso eu fui para o resto do Brasil. Só que em 2015 eu fui diagnosticado com um tumor, um colesteatoma. Por isso que eu tenho um corte grande na minha cabeça. Olha só. E aí esse tumor foi onde me deu uma virada de chave. Por quê? Eu sempre fui o patinho feio da minha família. Eu sou o único que sempre estudou na escola pública. Morei muito tempo na casa de favor, passei humilhação, passei fome, passei necessidade, passei por abuso sexual na minha infância. E nem por isso eu desisti. Nem por isso eu desisti. Só que em 2015, quando eu fui diagnosticado com esse tumor, o meu plano de saúde na época não cobriu tudo. E eu era só um professor de escola particular, ali do Origem no Núcleo Bandeirante. Sim. E aí o médico falou, Júnior, falta uma média de 15 mil para a gente completar para operar. E você tem que operar no máximo em 2 semanas, porque seu tumor está grande. Uau. E se esse tumor ficar muito maior ainda, a gente vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, e você pode ter muitas sequelas, porque fica muito perto do seu cérebro. E aí eu pedi ajuda para minha família, eu corri atrás. E aí a minha família mandava R$ 50, mandava R$ 100, mandava R$ 70. Cara, minha família toda é servidora pública. 15 mil para eles não era nada. Era muito mais fácil juntar todo mundo, fazer um empréstimo e falar o que você consegue pagar. Que era a minha vida. Sim. E aí, em uma semana eu correndo atrás. E não consegui. Aí eu tentei operar pelo hospital da UNB, porque o meu médico, o Dr. Fayez, que é referência mundial, ele também é professor da UNB. Uhum. E aí fui tentar operar por lá ia demorar mais. Aí eu sentei no meio-fio da UNB, num sábado à noite, fiz um vídeo, chorei muito porque eu estava desesperado. Sim. Minha filha era pequena, eu tinha medo de deixar meus filhos pro mundo. E aí eu fiz esse vídeo. Em uma semana, os meus alunos levantaram o dinheiro que precisava, fizeram rifa, venderam bicicleta, correram atrás e Caramba. pagaram a minha cirurgia. Por isso que eu ganhei o apelido de o professor, Olha só. entendeu? Em uma semana, meus alunos levantaram mais de R$ 10.000, pagaram a cirurgia de um professor de matemática. A maioria quer matar o professor de matemática. Basicamente, né? E aí é onde surgiu o professor. Tenho sequelas, eu já perdi 70% da audição direita, perdi 30% da esquerda. Mas foi aí que nasceu o professor. Olha aí. E aí de 2015 para 2017, eu comecei a ver que ser servidor público é uma gaiola de ouro. Você entra ganhando bem e sai ganhando mal. E ser CLT, você não vai ter os resultados que você quer. E comecei a estudar as opções que eu poderia ter para poder crescer. E aí em 2017 a gente abriu o SIGA, que é a nossa plataforma educacional. O que quer dizer essa sigla? Sistema Inteligente de Gestão Avançada. Olha aí. É uma plataforma voltada para a área educacional. Só que ela nasceu não só com foco financeiro, ela nasceu com um propósito. Porque em 2017 eu não estava conseguindo mais trabalhar direito. Perda auditiva severa, 70%, e perda moderada, 30%. Então, para você dar aula de matemática, ouvir aluno perguntar uma aplicação da prova, tirar uma dúvida, começou a me atrapalhar. Prejudicar. Comecei a ter muita dificuldade. E aí eu perguntei muito para Deus o que ele queria.
qual era um propósito. E aí, junto com minha esposa, que é uma mulher de muita fé, ela é bíblico, a mulher sabe edificar. Se eu sou o que eu sou, é pela esposa que eu tenho. Se eu tenho o resultado que eu tenho, é pela esposa que eu tenho. Porque ela sempre me orientou. E quando eu falo mulher sabe dificular, não é porque a mulher é a base. Cara, a base é o pé. A mulher não é o pé, a mulher é a coluna. Sem a coluna você não faz nada. Boa, a mulher é a coluna, gostei. Gente, mulher não é pé, presta atenção, não é base. Coluna, muito bom. E aí a gente fez muita oração, fizemos muito jejum e pedimos para Deus uma orientação sobre o que ele queria para a nossa vida, qual era o nosso propósito. Eu sempre carreguei muito essa palavra na minha cabeça de legado. O que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar para as próximas vidas, para as próximas gerações? Como é que eu quero ser lembrado? O que eu quero que esteja escrito na minha lápide quando eu morrer? É mesmo, professor? E aí foi onde ela falou, amor, o SIGA é um propósito. Eu falei, como assim, sua doida? Propósito de quê? E ela pegou e falou, não, Deus me tocou da gente abrir um instituto. E aí a gente começou a martelar isso. Então a gente tem uma missão junto com o SIGA que em 2035 nós vamos abrir o nosso primeiro instituto, que é um orfanato. Vai ser 100% custeado pelo nosso grupo empresarial, onde as crianças vão ter educação, moradia, até a faculdade, tudo pago pelo instituto. Sim, sim. E o nome do orfanato vai ser Siga Seus Sonhos, que é o que a gente carrega nas nossas pulseiras, o nosso Legal. slogan, para a gente não desistir, porque desistir não é uma opção. E aí, o Siga nasceu em 2017, com esse intuito de 2035, nós termos uma estrutura para começar a construir os nossos institutos orfanatos, independente do governo. Muito bem. Inclusive, falando em governo, eu quero mandar também meu abraço e declarar meu apoio às APAES, né? Recentemente, um decreto governamental trouxe aí uma grande perturbação para as APAES. Eu quero deixar aqui nosso apoio a todas as APAES aqui de Valparaíso, de Goiás, do Brasil, que merecem ser respeitadas e, sobretudo, apoiadas e não perseguidas. Então, nosso abraço aí para a PAI, para as APAES de todo o nosso Brasil. Professor, aproveitando, já que nós tocamos aqui, eu gostei dessa frase aí, a mulher é a coluna, né? Sim. Olha aí, gente, aprenda direito, aprendam. A mulher é a coluna, não é pé, não é base. Gostei. Vamos aproveitar isso. Vamos interromper essa entrevista aqui. Pronto, não, não, para tudo. Nós vamos agora interromper esse momento aqui. Estamos ouvindo aqui a história, o testemunho do professor Júnior Cardoso, que ele é professor de matemática, mentor, palestrante, né? Estratégias financeiras. Bom, ele é top nessa área de finanças. Mas o momento agora é o famoso Cash House, onde você ganha créditos em casa. E com o patrocínio hoje da Siga, vamos agora para o quadro Cash House com o nosso convidado de hoje, o Júnior, que vai agora mandar um abraço especial para maior de todas as suas seguidoras e telespectadoras também. Nossa, a patroa, né? Luana. É isso mesmo? Isso. Doutora Luana, agora com a palavra o nosso convidado mandando aquele recadinho de coração para coração. É contigo. Olha, se eu fosse definir a minha esposa, a Luana, numa palavra só, eu definiria como esperança. Porque a esperança é aquilo que move o mundo e que não acaba. Ela é uma mulher muito sábia, ela é uma mulher muito determinada, ela é uma mulher muito focada. Graças a Deus, ela é uma mulher intensa. Porque um homem próspero, ele tem que ter uma mulher intensa. Ele não tem que ter uma princesa, ele tem que ter uma rainha. E uma rainha é aquela que está disposta a pegar a espada para lutar do seu lado. Que sempre orou, que sempre pediu discernimento e sempre esteve do meu lado. Motivos para desistir, ela teve muito mais do que eu, por vários motivos. Eu respeito muito todas as religiões, tá? Eu fui católico até os 7, que é o tradicional do Brasil. Dos 7 aos 19 eu fui espírita kardecista. Dos 19 aos 21 eu fui à toa.
Dos 21 aos 32 eu fui da Umbanda, Candomblé, Angola, Gueto. Minha mãe é mãe de santo. Fui médio de incorporação, doutrinação, combano de terreira. E era até engraçado, porque muitas vezes algumas pessoas chegavam com demônios, pessoas com entidade não resolvia, e eu tinha uma facilidade absurda de resolver. E através de muita oração, de muito jejum, de muita dedicação dela, eu descobri muitas verdades desse lado. Volto a dizer, eu respeito muito a religião de vocês, mas Deus é um só. E quando eu decidi fazer essa transição de sair de todo esse lado para vir para Cristo, para Deus, foi através de muito jejum e oração dela. E eu decidi ir para a igreja evangélica, batizar, frequentar, pregar a palavra e entender que o único Salvador é Deus através dela. Então, se hoje eu tenho resultado, se hoje eu estou vivo, se hoje eu trabalho, se hoje eu falo de Deus 24 horas, porque a nossa comunidade, a Liga Empresarial, é a única comunidade empresarial cristã que traz essa cultura, é porque ela que veio plantando, ela que veio me mostrando. Entende? Foi fácil? Não, não foi fácil. Esse tumor que eu tive em 2015 foi exatamente nessa transição religiosa. Porque aqueles mesmos que me apoiavam, que me ensinavam, me orientavam, fizeram o trabalho para me matar. Então existe um preço que você paga por estar do outro lado. Mas Deus, ele é justo, ele sabe o seu coração, ele sabe a sua essência. E tudo isso ela passou do meu lado. Nós perdemos casa, quase perdi a vida. E ela sempre esteve do meu lado. E era muito mais fácil ela desistir. Era muito mais fácil ela desistir. E ela poderia ter desistido no começo por uma proposta talvez melhor. Por quê? Essa talvez é a primeira vez que eu falo isso ao vivo. Teve um período quando eu estava com a Luana no começo do nosso namoro. Assim, quando ela engravidou do Marcos, que não foi uma gravidez planejada. Foi uma gravidez muito difícil. Eu estava no último semestre, ela acabou de formar, ela estava dando aula, tomou remédio para desinflamar a garganta, cortou o efeito anticoncepcional e engravidou. Uau. Minha sogra, diaconista da Assembleia, minha mãe, mãe de santo da Umbanda e do Candomblé. Minha vida aqui virou um inferno, literalmente. Porque a minha sogra, gritando de que eu era um demônio, destruía a vida da filha dela. Do outro lado, a minha mãe, gritando que a Luana era um demônio, que eu caí no golpe da barriga da santinha da igreja. Pronto. Tudo certo para dar errado. E aí a Luana desorientada, eu Meu desorientado, Deus. olhei para ela e falei: eu não sou nenhum moleque, eu não tive pai, mas os meus filhos vão ter. Só te peço que você espere 6 meses para formar que eu vou dar um jeito. Tanto é que quando a gente mudou, a gente foi morar junto, no apartamento, a gente não tinha nem fogão. E foram 3 meses fazendo comida no micro-ondas, porque era o que eu tinha, para poder hoje ter tudo. Sim. Entende? E ela nunca desistiu. Ela sempre esteve do meu lado. Porque são princípios. Eu sou muito grato a ela por tudo. Hoje, se eu sou um empresário, multi-empresário, porque eu tenho 3 empresas, tenho toda uma estrutura, é porque ela orou, ela se entregou e ela deixou Deus agir. Deus é a base de tudo. Entende? Eu passo por muitas provações? Passo. Como Todo todos mundo, vocês né? passam. Entendeu? Mas enquanto vocês não entenderem que Deus tem que ser o alicerce, que Deus tem que estar contigo, que Ele tem que ser a prioridade, velho, os seus sonhos vão continuar como sonho. Sabe? Eu bato muito nessa tecla. Deus, família, mente, corpo e bolso. É esse o segredo do sucesso. É você ter Deus como prioridade. É você ter integridade com Ele. É você conversar com Ele diariamente. O que é impossível para você não é para Ele. Ele é seu sócio majoritário. Família. Qual é a pessoa mais importante da sua família hoje? A pessoa mais importante da sua família tem que ser, primeiro, você. Porque se você não está bem, você não cuida de ninguém. Depois de você, é a sua esposa ou seu marido.
Depois da sua esposa, do seu marido, seus filhos. Não inverta a ordem. Ah, minha mãe, minha sogra, você tem que honrá-los. Mas eles têm que vir depois deles. Entende? Mente. Se você não controla as suas emoções, você não controla nada na tua vida. As pessoas precisam entender sobre programação neurolinguística, entender sobre o cérebro, PNL, entender sobre o comportamento humano. Corpo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu ouvi a vida inteira que mulher é muito difícil. Mulher, se for fazer um manual, tem que ser mais do que a Bíblia. E não é. Não é nada disso. A mulher ela só precisa do básico bem feito. O que é o básico bem feito na vida da mulher? O homem ser PPP. O que é PPP? Calma, que nenhum desses pé é de pinto, viu? Menos mal, menos mal. É o homem ser provedor, protetor e presente. É só isso que toda Olha mulher só, quer. cara. PPP. Provedor, Provedor. protetor e presente. Anota aí, pessoal. É só isso. Só que para você ser isso, você tem que ter uma mulher sábia para conversar com ela. Porque o homem ele é músculo, a mulher ela é cérebro. Para você se tornar essa trinca, você vai ter que abrir mão de um deles. Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. E você vai abrir mão do quê? Do presente. Para você ser um provedor e um protetor. Quando você mostra isso para a mulher, que ela planeja como executar, que ela te dá o segredo, ela vai te apoiar. Onde você vai dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã, e ela fala, amor, tá tudo bem. Quando você levanta cansado, ela entende que você está cansado, ela deixa você dormir até mais tarde, que tá tudo bem. Porque ela vai planejar para você executar. E aí você vai ser um provedor. Você vai ser um protetor para depois ser presente. Porque a obrigação de prover é do homem. É os 2 primeiros P's que garante o terceiro, né? É, Legal, entende? interessante. E quando vem no protetor, o homem tem que entender uma coisa. A proteção, ela não é só físico. O físico é fácil. Ela também é espiritual. Então o homem tem que orar, o homem tem que jejuar, o homem tem que bater no pé de ir para a igreja. O homem tem que fazer o papel dele. E espiritual e físico. O físico, cara, não é opcional o homem fazer atividade física. É É obrigação. obrigatório. Não é opcional o homem hoje fazer uma arte marcial. É uma obrigação. Porque é melhor você ter e não usar do que precisar e não ter. E a arte marcial não é para você sair batendo nos outros. Eu sou um instrutor de Muay Thai, eu dou aulas, eu treino há 7 mesmo? anos. E a arte marcial te dá disciplina, te dá foco, te ensina sobre hierarquia, Sim. princípios, valores. E você vai trazer isso para o seu lar. E por último o bolso, mas o bolso ele é consequência. De tudo isso. A Bíblia ela fala, você veio para ver uma vida em abundância. Por que você não vive em abundância? Porque Deus é ruim? Não. É porque você não está preparado para receber a bênção. Porque quando você está aliado com Deus, família, mente, corpo, o bolso vem. Você está alinhado com Deus. Você está alinhado com a sua família. Sua mente está preparada e seu corpo está preparado, Deus vai abrir as portas. Não tem erro. Não tem erro. Entende? As pessoas não querem plantar, elas querem só colher. E elas não entendem a cronologia das coisas. Eu tenho resultados hoje bons. Eu consigo ter um nome no mercado pelo que eu plantei, mas tudo foi baseado no que ela me ensinou, do que ela me orientou, da visão que ela tem. Porque a mulher ela é águia, ela tem visão de longo prazo para poder sentar, construir e moldar. Entende? Era muito mais fácil ela desistir. Por que eu falo que era muito mais fácil ela desistir? Quando ela engravidou, toda essa circunstância familiar ainda teve um problema. Qual foi esse problema? E é a primeira vez que eu falo isso ao vivo para vocês. Ela tinha um amigo dela, um dos melhores amigos dela, que ela juntou com uma melhor amiga. Oh. Então ela estava aqui e ela juntou esse casal. Sim. Só que esse rapaz sempre foi apaixonado por ela. Sempre. E ela nunca quis nada com ele. E ela juntou ele com a melhor amiga. Certo. Ele passou num concurso para PM. Um concurso que eu fiz e eu não passei. Só que nessa época eu era professor de academia.
Então eu parei, treinei, orientei o cara pra tudo. Ele é menor do que eu, baixinho, gordinho, e treinei ele pro TAF. Pô, aí foi maldade. Aqui é menor do que ele, pô. Quase não. Sério. E Sem aí ofensa. ele simplesmente pegou, parei, treinei, orientei ele pra ele passar no TAF. E ele passou no TAF. E você não passou. Entendeu? Eu não cheguei a ir pro TAF, eu não passei na Sim, prova sim, escrita. sim. E nem poderia, porque eu já tinha problema da auditiva e Ah, a sim. polícia não pode ter deficiente. Uhum. E aí, quando ele passou, que ele começou a assumir e a Luana estava grávida, a Luana estava na casa da minha sogra, ele foi visitar ela, e aí ele falou para ela: larga o Júnior, que eu assumo tudo. Eu agora Que sou isso? policial, eu tenho a condição boa, eu assumo você e a criança. Vem ficar comigo e larga o Júnior. Caramba. Ele queria largar a esposa para assumir a minha esposa. E a Luana falou para ele: não, não vou largar o Júnior. Não vou fazer isso. Na época, eu queria matar ele, ela não deixou. Não vou mentir para você. Quem nunca, né? Entendeu? Não vou mentir para vocês. Mas ali ela me mostrou seus princípios e valores. Sério. Porque eu era só um professor de escola particular. E ele era um servidor público, policial militar. Que você tinha ajudado ele a chegar lá. E que era um sonho que eu tinha de ser do BOPE. Eu sempre quis ser do BOPE. Mas Deus falou que não era isso. Que não era esse o meu caminho. Então ela teve oportunidades financeiramente melhores. Entende? Ela poderia ter largado tudo, mas não. Ela decidiu Ela ficar. decidiu ficar. Ela decidiu pagar um preço. Ela grávida do Marcos, ela subia escada, descia escada para estudar para concurso. Tanto é que ela virou servidora pública cedo, entendeu? E nesse período a gente ainda foi para ela, não vai dar para nós dois assumir a Secretaria de Educação. Tem que ser um dos dois. Vai você primeiro, que eu vou segurar as coisas. Estuda. Vamos pagar o cursinho e eu dou um jeito. Por isso que ela passou também cedo, porque eu também abri muita mão de muita coisa para que ela conseguisse assumir uma estabilidade enquanto eu segurava as outras pontas. Sim, sim. Entende? Então, assim, não foi falta de opção para ela. De desistir, de procurar algo melhor, de ter uma outra vida. Ela escolheu. Só que ela via algo que eu nunca vi em mim. Ela enxergava algo que eu não enxergava. Tanto é que em 2022, depois de dar tudo organizado, estruturado, teve altos e baixos, tanto no relacionamento como nas empresas. Tá? Não vou contar tudo, porque não dá. Não, ele vai ter que voltar, né, gente? Mas em 2022 foi onde eu tive a minha maior conexão com Deus. Não foi nem na questão do batismo. 2022 a gente foi para Grécia. Oh, Foi uma conquista que a gente teve de ir para Grécia. Só que eu fui assim desatento, sabe? É uma viagem, é praia. Tranquilo. E aí lá na Grécia eu tomando banho na praia com ela, normal. Para mim praia é tudo praia. Acho que isso é uhum. mal do homem. E aí ela pegou e falou assim: amor, você sabe onde você tá? Eu falei: na praia. Ué, Amor, você sabe onde eu tava? Eu falei: na praia na Grécia. Amor, você sabe que praia é essa? Ah, amor, é uma praia vulcânica, né? Porque a trilha é diferente. Amor, você não entendeu. Eu falei: não. ih, Amor, você tá no mar Egeu. Eu: sim, praia. Não, amor. O mar Egeu é o mar onde Jesus andou sobre as águas. Calma. uau! Eu desmoronei, eu chorei igual uma mocinha na praia. E ela, o que que foi? E eu chorando, eu chorando, chorando, chorando. E eu falei pra ela, eu nunca imaginei que eu ia ter condição de tomar banho nas águas onde Jesus andou. Olha só. Entendeu? E conforme você vai plantando, você vai tendo uma conexão com Deus tão grande que você vai entendendo o propósito. Você vai entendendo o porquê. Entende? O SIGA, ele nasceu para um instituto. Mas esse instituto, eu não consigo custear um instituto que vai expandir a nível mundial com uma empresa. Não tem como. Entende? Por isso que em 2024 a gente começou a mudar o planejamento. Aí nós lançamos a Liga Empresarial, que é a nossa comunidade de empresários. 2025 nós reestruturamos ela. Agora estamos finalizando a reestruturação dela para 2026. Porque hoje nós somos conceituados no mercado, com a Liga Empresarial,
como a única comunidade de empresários cristãos com DNA educacional, onde a gente de fato ensina o empresário sobre cultura, valores e como ganhar mais, trabalhar menos, para que você tenha mais tempo. Tempo para quê? Deus, família e várias fontes de renda. Mas o pilar é aqui, ó, Deus. Entende? Para poder tornar um legado, para construir algo diferente, para construir uma história. Não é sobre o professor, não é sobre a Luana, não é sobre a liga empresarial. É sobre aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. E por que que a gente bate nessa tecla das próximas gerações? Porque a igreja tradicional, ela vem fazendo o mesmo trabalho a vida inteira, de em casa resgatar pessoa por pessoa para Cristo, que não está errado, Sim. mas está lento. Por quê? O inimigo, Satanás, ele tem marketing digital revolution. É o arrasta do arrasta do arrasta do arrasta. E as gerações estão se perdendo. A cultura foi morrendo. Quantas pessoas da tua família pedem bênção? Na nossa época, isso era É obrigação. obrigatório. Hoje não existe mais, quase, né? Os meus filhos ainda fazem. Ah, legal. Porque a gente não deixa morrer essa cultura. E aí o que que a gente começou a ver? Como é que eu faço para resgatar mais pessoas para Cristo e inverter esse placar? E aí é onde a gente bateu na matemática e a gente bateu dentro dos princípios e valores. Porque quando eu pego um empresário, trago ele para Cristo, ensino essa cultura de Deus, família, mente, corpo e bolso, o empresário entende que Deus é prioridade Sim. na tua primeira empresa, que é o seu CPF, que é o seu lar. Isso muda o ambiente. Isso faz a família crescer junto. Ele vai levar isso para a empresa. No que ele leva para a empresa, ele é um general. A empresa implanta, vira um quartel. E os seus funcionários viram soldados. Eu só trabalhei uma pessoa. Sim. Então a Liga Empresarial ela tem um propósito de trazer Deus para tua casa, para o teu trabalho, para os teus negócios. E acelerar essa batalha. Sim. Mudar essa visão. Mudar essa história. De colocar Deus tem que ser prioridade. Por isso que a gente trabalha essa cultura. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. De construir um legado. De trazer Deus como prioridade para todo mundo. Porque é isso que me mantém vivo. É isso que faz eu ter resultados. Foi isso que fez eu mudar. Eu sair de um lado escuro para um lado de luz. Gente, o homem é sensacional, viu, gente? Tem que trazer ele mais vezes aqui, porque, inclusive, quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. Dizer que o programa Palavra Franca vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas. E eu convido você a acompanhar, seguir, se inscrever no nosso canal, ok? E deixar aí seu comentário. Programa Palavra Franca, hoje recebendo o professor Júnior, esse palestrante, mentor e estrategista financeiro, dividindo conosco aqui um pouquinho do seu conhecimento. Bom, finanças, estratégias financeiras, negócio, empreendedorismo, vem a Liga Empresarial, vem o SIGA. Como é que é num mundo tão que é finanças tão agressivo e esse mercado cada dia se revoluciona? Como é juntar essas duas vertentes, empreendedorismo e cristianismo? O que acontece? Quando eu comecei por finanças, né? Minha monografia da faculdade foi a importância da matemática financeira do ensino médio. Oh, Que é a matemática mais importante da vida, mas que a escola não ensina. Que não cai no infelizmente. vestibular, não cai no concurso. E deveria ter finanças pessoais, empreendedorismo, liderança, vendas, controle emocional, constituição. Isso tinha que ser obrigatório nas escolas. Sim, sim. Não é. E aí eu comecei em finanças, eu sou mestre em finanças. Se vocês olharem lá o nosso Instagram, Liga Empresarial em Destaque, tem lá sobre dívidas. Nós somos um grupo, talvez o mais especialista em dívidas do país. Nós fazemos várias pessoas que estão suas dívidas com até 90% de desconto sem nem entrar na justiça. Como assim? 90%? A gente tem depoimentos de empresas, de clientes, 250 mil por 6 mil, 70 mil por 3 mil. É o Sério? que a gente fala que são negociações inteligentes. Os juros, ele é simples. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga.
Até quando você vai ficar pagando? E aí a gente começou a trabalhar finanças, depois de finanças no mercado financeiro. Do mercado financeiro eu fui para a área empresarial. Eu sou mentorado do Conrado Adolfo, sou do grupo do Legacy do Conrado, os melhores players da área empresarial do país. Tá? Ele é um cara muito fora da curva, é um cara que mudou a minha vida Sim. nessa área empresarial. Só que eu descobri que o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. E quem manda no dinheiro não é eu e você, é ele. Então ele tem que vir antes. Deus tem que vir antes. Porque é ele que abre e fecha as portas. Sim. Não é porque ele é ruim, é porque você não está preparado para receber as bênçãos. Esse é um diferencial. Então a gente começou a bater nessa tecla. Eu não quero palco, eu não quero ser a pessoa mais famosa. Não, eu quero deixar um legado. Sim. E eu não vou fazer nada sozinho. Eu tenho uma equipe por trás. Eu tenho o André, eu tenho o Leonardo, eu tenho a Raquel, eu tenho a Mary, eu tenho uma equipe, o Matheus, o Tauber. Porque se nem Jesus fez sozinho, quem sou eu para fazer? É. Entende? Mas não é sobre o dinheiro. As pessoas têm que entender que dinheiro ele é consequência daquilo que você agrega e planta na vida das pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar sobrevivendo. Ah, mas fulano ele é rico, ele é sozinho. Aí você vai ver a maioria deles morre de câncer, Sim. morre de tumor, Sim. morre de uma doença que não... Não é do convencional, né? E surgiu do quê? Entende? Se você sabe o que planta, jamais deva temer a tua colheita. E a gente bate muito nessa tecla. Se Deus não é sua prioridade, você não é prioridade para ninguém. Forte, hein? Olha, tem até o hino, né? Se ele não for o primeiro no teu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Bom, eu não sou de cantar, né, gente? Mas, bom, Júnior, então nisso tudo você consegue, além de instruir as pessoas na questão financeira, ainda encaminhas ela para a vida espiritual, para teu encontro com Deus. É o que a gente faz principalmente é isso. Legal. A gente trabalha desde a parte de finanças, ensina a pessoa a poder estar com o mercado financeiro, tanto brasileiro como o mercado americano. Olha aí. Então, onde você aprende a ganhar dinheiro dormindo. Opa! E é uma Quem não quer, matemática né? simples. Não, e a matemática é simples. Então, por exemplo, quantos de vocês tem conta no Itaú, Banco do Brasil, Bradesco? Eu sou sócio de todos eles. Hoje, para virar sócio do Bradesco, custa menos de R$ 16. É mesmo? Entendeu? Como é que é isso? Como é que agora quem foi curioso agora foi eu agora. Como é que é essa? A Bolsa de Valores, Ah, que o governo não divulga, sim. é você virar sócio de grandes empresas, colocar elas para trabalhar para você. E aí ela tem lucro e ela é obrigada a te passar uma parte do lucro para você. Então, quanto mais vocês pagam juros para o banco, mais dinheiro eu ganho porque eu sou sócio desses bancos. Olha aí. Essa é novidade, hein, gente? Entende? Então, assim, igual você, eu vou no shopping. Ótimo, sou sócio de shoppings. E não é caro. O caro é a ignorância do homem que não estuda. Então, eu sou sócio hoje de 28 empresas no Brasil, Uhum. de 20, 20 fundos imobiliários, vários shoppings. E não é caro. O caro é você ser ignorante e não estudar. E isso tudo, para você que está nos assistindo aí, isso tudo você consegue descobrir na Liga Dentro Empresarial. da Liga Empresarial. Como é que faz para participar da Liga Empresarial? A Liga Empresarial, agora nessa mudança que a gente está fazendo para 2026, nós estamos entregando para vocês uma metodologia única e validada. Uhum. Primeiro, dentro do nosso grupo empresarial, é um valor muito acessível. Mas você vai ter aula toda semana, porque quanto mais você estuda, mais você ganha. Sim. Além de ter aula, você tem uma mentoria coletiva toda semana após aula para você tirar dúvida, falar o que está te travando, qual é a dificuldade e o conselho empresarial ali te ajudar a resolver problemas. Nas terças-feiras nós temos a reunião de Hot Selling, que é uma rodada de negócio, onde a gente abre o Google Meet, todo mundo entra ali e se apresenta. As pessoas aprendem a se apresentar, aprendem a vender seus produtos, aprendem a fechar contratos. Entende? E os encontros presenciais. Então a gente tem uma São semanais estrutura. também? Esses encontros? Semanais. Semanais.
toda semana tem aula, toda semana tem encontro presencial. Legal. Então, ou você pode ir para online ou para presencial. Nós temos os dois. O cardápio é você que escolhe. Sim. O que a gente promete é, se você aplicar a nossa metodologia, você vai ter resultado. Sim. Não tem como não ter resultado. Nós temos aí, igual, por exemplo, o Josué. Josué era estagiário, tem 2 anos que está com a gente. Josué hoje ganha 20, 30 mil por mês. Josué esse ano trocou o carro da mãe, comprou apartamento próprio. Nós temos a Maria Eduarda, que é minha mentorada, já tem 2, 3 anos. Eu conheci ela, tinha 16. Puxa. Hoje ela mora junto com o noivo, tem a motinha dela, tem o próprio escritório dela. Felipe e Jennifer também. É aplicar. Agora a pergunta é, você está disposto a pagar o preço pelo sucesso? Porque o investimento é muito baixo pelo que a gente entrega. Sem falar que você vai estar num ambiente prazeroso. Um ambiente onde você sente Deus presente. Entende? Onde você sente que as pessoas estão te ajudando não é por dinheiro. É por princípios. Sabe? Então, a liga empresarial, ela vai sim fazer você ganhar mais, trabalhar menos. Ela não vai tirar você do operacional, porque isso é impossível. Ela vai diminuir. Sim. Através de processos claros, formação de líderes, automações, para você ter mais tempo. Mas esse tempo que você vai ter a mais, ele tem que ser para Deus, família e várias fontes de renda. O problema é que as pessoas querem focar em várias fontes de renda, a gente focar em Deus. Deus. E toda vez que você fizer isso, você vai cair, você vai trupicar. Entende? Então a gente monta os processos, a gente organiza, a gente te mostra o caminho. Só que você tem que pagar o preço. Você tem que estar presente na aula, para poder perguntar. Você tem que estar dentro das mesas de negócio, para poder fechar novos negócios. Você tem que estar nos eventos presenciais, porque quem não é visto não é lembrado. Para você receber a bênção, você tem que plantar. E a gente bate muito nessa tecla. Nós temos uma metodologia educacional, que é a trilha do conhecimento, e nós temos a metodologia da semeadura. Quantas pessoas dentro da comunidade você ajudou esse mês? Quantas pessoas você indicou dentro da comunidade esse mês? Não é sobre você vender, é sobre você estender a mão, principalmente para quem está ali dentro com você. Sabe? E aí a gente abre as portas para as pessoas. Sim. Todos os membros do grupo nosso, eles têm vouchers. O que são esses vouchers? Eles têm crédito. O que é esse crédito? Toda aula ele pode trazer um convidado para poder ser abençoado, sem pagar. Porque eu preciso que a pessoa veja ali uma semente para mudar ela. Bom. Quem está dentro do nosso grupo, todo mês tem voucher para convidar as pessoas para o evento presencial. Essa pessoa vai vir sem pagar. É lógico, ela vai participar de um ou outro, mas ela vai receber uma semente para ela plantar de conhecimento, de network, de fechamento de contrato. E num ambiente que eles vão ver que Deus é prioridade. Isso faz toda a Entendeu? diferença. Então, quando você entra na liga, além de você ser abençoado, você tem a possibilidade de abençoar outras pessoas. Ô, dona Maria, deixa eu te falar, como é que tá a sua empresa? Ó, tal dia vai ter uma aula da Liga Empresarial sobre eu consigo uma cortesia para a senhora. Vem assistir a aula para a senhora melhorar a sua empresa. Não é sobre dinheiro. É sobre construir um legado. A pessoa vai assistir, vai aplicar, ela gostou e ela pode entrar. A mesma coisa são os ambientes. Sabe, a gente trabalha muito com um propósito. A gente trabalha muito em ajudar as pessoas. Eu sou prova disso. Se eu não fosse uma pessoa que plantasse, em 2015 eu estaria morto. Ou estaria numa cama esquizofrênica. Entende? As pessoas têm que entender que dinheiro é consequência. Dinheiro é maravilhoso. Mas ele não pode ser o primeiro passo. Ele não pode ser o seu pilar. Ele não pode ser o seu chefe. Até porque ele é um péssimo chefe, né? É um péssimo chefe, um péssimo patrão. Um péssimo patrão. Gente, o nosso programa tá indo embora já. O tempo passou, nem viu aí. Tem que trazer um novamente, não é? Hoje, recebendo aqui o nosso convidado, mentor, palestrante, estrategista financeiro, criador não só do Siga, né? Que é a maior plataforma de empreendedorismo empresarial cristão, e também da Liga Empresarial.
Liga Empresarial, é isso? Liga Empresarial. Só ir lá no Instagram, no YouTube também tem muito material de graça lá para vocês. Também é Também a mesmo. Liga Empresarial. Olha aí, já vai lá, se inscreve na Liga Empresarial, no Instagram, segue e faça parte dessa comunidade. Gente, eu quero ouvir ele o resto da noite, mas nós temos que ir embora, o patrocinador já está cobrando aqui, né? Então, eu quero agora não só agradecer sua presença, Júlio, dizer que você vai ter que voltar, né, para continuar o papo, que tem muita história. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores que hoje tiveram a grata satisfação de ver a sua história aqui no programa Palavra Franca. Pega papel e caneta e anota essa frase, ó. Nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado, porque Deus sempre sabe o que faz. Na vida, ela é igual um tabuleiro de xadrez. E muitas vezes você vai ter que ceder uma peça ou outra para ganhar uma mais importante e dar um checkmate na vida. Quando eu falo para vocês que nada na tua vida é perda ou prejuízo, porque Deus sabe o que faz, porque isso é prática. Então quer dizer que se eu estou viajando de carro, está chovendo, furou meu pneu na chuva, eu vou ficar feliz? Sim. Porque Deus está te livrando de um capotamento, de um engavetamento, de algo muito pior que aconteceria lá na frente. Aprende a confiar nos processos de Deus, não nos processos do homem. Entenda que muitas vezes você vai ter que ceder uma peça ou outra para ganhar uma mais importante. Talvez se eu não tivesse tido esse tumor, eu não teria sido uma pessoa mais humilde, mais focada. Talvez se eu não tivesse quebrado uma empresa, talvez se eu não tivesse perdido uma casa, eu não fosse o homem que eu sou hoje. Entende? Confia no processo dele, no tempo dele. E quando você achar que é impossível, deixa ele agir, porque o impossível é para nós, não para ele. Boa, anotou? Se não anotou, é só voltar ao programa e assistir de novo. Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado, Júnior. Obrigado aí, meu abraço especial à doutora Luana, ao André, à Alexa também, né? Que com certeza estão nos assistindo aí. Dizer da nossa gratidão. Lembrando, semeia nessa terra aqui, ó, pessoal. Vai lá, se inscreve no canal, se inscreve também lá na comunidade, a Liga Empresarial. E segue aí o nosso convidado aí, o professor Júnior Cardoso. Nosso muito obrigado, Júnior, pela presença. Espero trazê-lo aqui novamente, tá? Vamos ver sua agenda aí. Já está feito o convite, tá certo? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, Júnior. Tchau, tchau. Obrigado.